Olá, pessoal! Hoje vamos de resumão sobre DNA e RNA, transcrição, código genético e tradução. Os monômeros que constituem os ácidos nucleicos são os nucleotídeos. Um nucleotídeo é formado de um grupamento fosfato, um açúcar, que pode ser uma ribose no RNA e uma desoxirribose no DNA, e uma base nitrogenada. No DNA, as bases são adenina, guanina, citosina e timina. No RNA, as bases são adenina, guanina, citosina e uracila. Então, o RNA tem uracila no lugar de timina. As bases nitrogenadas A e G são purinas. As bases T, U e C são pirimidinas. A ligação da base ao açúcar é chamada de ligação glicosídica, e a ligação do fosfato ao açúcar é chamada de ligação fosfodiéster. O DNA é formado de duas fitas antiparalelas de nucleotídeos. A fita é formada pela ligação de uma oxidrila no carbono 3 do açúcar, de um nucleotídeo, com o fosfato ligado ao carbono 5 do nucleotídeo adjacente. Então, a fita cresce na direção 5', 3', e novos nucleotídeos são sempre adicionados na extremidade 3'. As bases nitrogenadas das duas fitas de DNA ficam voltadas para o interior da cadeia e se ligam por pontes de hidrogênio. A e T sempre se ligam por duas pontes de hidrogênio, citosina e guanina por 3 pontes de hidrogênio. Assim, a ligação entre citosina e guanina é mais forte que a ligação entre adenina e timina. O RNA é fita simples e existem 3 tipos principais de RNA: o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. O DNA no núcleo da célula está ligado a proteínas que são responsáveis pela sua compactação. As principais delas são as histonas. Um conjunto de 8 histonas forma um complexo onde a fita dupla de DNA dá quase 2 voltas. Esse conjunto de DNA e histonas é chamado de nucleossomo. O conjunto de nucleossomos mais o DNA entre eles é chamado de cromatina. A cromatina é dividida em uma região de genes ativos, chamada de eucromatina, e uma região mais condensada de genes inativos, chamada de heterocromatina. O cromossomo totalmente compactado é visto apenas na divisão celular, após a duplicação do material genético. A duplicação dá origem a 2 cromátides irmãs unidas pelo centrômero. O cariótipo é a coleção particular de cromossomos de uma espécie, que pode ser identificada pelo número, pela forma e pelo tamanho característico dos cromossomos. Nos seres humanos, existem 22 pares de cromossomos autossômicos, mais um par de cromossomo sexual. Uma célula haploide tem apenas um cromossomo de cada tipo, uma célula diploide tem 2 cromossomos de cada tipo. Nos seres humanos, as células somáticas são diploides e as células gaméticas são haploides. Um gene é um pedaço de DNA que codifica uma proteína ou um RNA funcional. O genoma é toda a informação genética de um organismo que está codificada em seu DNA. A expressão de um gene ocorre em 2 etapas: a transcrição, que ocorre no núcleo, e a tradução, que ocorre no citoplasma. A transcrição copia a informação da sequência de DNA para uma sequência de RNA. Ocorre em 3 etapas. A iniciação consiste no reconhecimento dos promotores, que são sequências específicas de DNA onde a RNA polimerase se liga. Após se ligar aos promotores, a RNA polimerase abre a fita de DNA e começa a sintetizar RNA complementar a uma das fitas, que é chamada de fita molde. A RNA polimerase segue até encontrar uma sequência de terminação. Os mecanismos de terminação são complexos e de mais de um tipo.
Se eu tiver uma fita molde com a sequência ATCGTGGCAA, o RNA mensageiro vai ser complementar a essa fita, tendo uracila no lugar de timina. Assim, a adenina vai parear com uracila, a timina com adenina, citosina com guanina, guanina com citosina e assim por diante. Se esse RNA for um RNA mensageiro, ele será traduzido, mas antes vai ser processado no núcleo. O processamento inclui a remoção dos introns, que é chamado de splicing, e pode ocorrer o splicing alternativo, e a modificação das extremidades 3' e 5'. Na extremidade 3' é adicionada uma cauda poli-A e na extremidade 5' uma guanina modificada, que é chamada de cap. Lembrando que apenas os genes dos eucariontes são divididos em introns e exons. O splicing alternativo é quando o mesmo gene é processado de maneira diferente, dependendo do tecido, dando origem a proteínas diferentes. A informação no DNA é passada para RNA e depois para a proteína. O código genético especifica quais aminoácidos serão usados para construir uma proteína. Cada sequência de 3 bases de nucleotídeos ao longo da cadeia polinucleotídica de RNA mensageiro especifica um aminoácido particular e é chamada de códon. Para quase todos os aminoácidos existe mais do que um códon. Portanto, dizemos que o código genético é redundante ou degenerado. Na tradução, o código do RNA mensageiro será lido e a informação transformada em proteína. Para a tradução, é necessário o RNA mensageiro, que possui o código genético, os RNA transportadores, que transportam os aminoácidos correspondentes ao código no RNA mensageiro, e o RNA ribossômico, que catalisa a síntese de proteínas. O RNA transportador possui uma estrutura secundária em forma de trevo, resultante da formação de pontes de hidrogênio entre as bases da mesma fita do RNA. Mas a estrutura terciária é em forma de L. Existem 3 bases no RNA transportador, que são o anticódon. Essas bases pareiam com o códon do RNA mensageiro. Cada RNA transportador carrega um aminoácido específico, correspondente ao códon que o anticódon reconhece. O RNA ribossômico é formado por 2 subunidades, uma maior e uma menor. É composto de RNA e proteínas. A subunidade maior contém 3 sítios de ligação para o RNA transportador. O sítio A é o sítio de chegada, o sítio P é onde ocorre a ligação peptídica e o sítio E é o sítio de saída do RNA transportador. A tradução também é dividida em 3 fases. Na iniciação, a subunidade menor do ribossomo se liga ao RNA mensageiro e encontra o código A ou G. O RNA transportador para a metionina se liga ao sítio P. No alongamento, o próximo RNA transportador, carregado com outro aminoácido, liga-se ao sítio A. Ocorre a ligação peptídica, a metionina é ligada ao aminoácido no RNA transportador do sítio A. O RNA transportador que liberou a metionina move-se para o sítio e o RNA transportador que estava no sítio A vai para o sítio P. Um próximo RNA transportador pode se ligar novamente ao sítio A. Isso ocorre até o encontro de um código de parada. Na terminação, um fator de terminação ocupa o sítio A, ao invés de um RNA transportador. Esse fator provoca a liberação da cadeia polipeptídica nascente do ribossomo. Mais de um ribossomo se liga ao mesmo tempo na molécula de RNA mensageiro e segue trabalhando um atrás do outro, fazendo muitos polipeptídeos ao mesmo tempo, formando uma estrutura chamada de polissomo ou polirribossomos. Os polipeptídeos, que têm destinos diferentes do citoplasma, por exemplo, o núcleo,
a mitocôndria ou exportação para fora da célula, apresentam uma sequência de aminoácidos específica que identifica para onde ele deve ser transportado. Essa sequência é chamada de sequência sinal. No retículo endoplasmático ou no complexo de Golgi, esses polipeptídeos podem ser modificados por proteólise, glicosilação ou fosforilação, assim adquirindo sua função específica. Em células procarióticas, enquanto o RNA mensageiro é produzido, ele já começa a ser traduzido em proteínas, pois, lembrem-se, não existe o núcleo separando o material genético do citoplasma. Em células eucarióticas, o RNA mensageiro é processado e transportado para o citoplasma antes de ser traduzido. Lembrando que muitos antibióticos atacam a tradução bacteriana. Vamos lá, pessoal! Ergam a cabeça, sigam em frente, até a próxima!